Olá, espero que vocês estejam bem. Professora Marília, nós vamos continuar com a nossa aula e hoje o tema é verbo. Então, algumas palavras iniciais para pensarmos sobre verbo e a definição. O verbo é uma das 10 classes de palavras que vai indicar ação, sempre uma ação que está acontecendo. Além da ação, o verbo também pode representar um estado ou fenômeno da natureza. O verbo, quando ele representa um estado, como está aqui, eu me refiro ao estado em que está o sujeito, tá bom? E quando ele vai representar um fenômeno da natureza, é questão de chover, ventar, relantejar, isso que seria o fenômeno da natureza. Mas o verbo é importante pensarmos porque ele vai. Aqui. Ele vai sempre pensar nessa ação, ele é parte essencial de uma oração. Então, quando eu penso nessa seguinte frase aqui, João correu por todo o parque, como tá aqui. Tô achando meu mouse aqui, gente. Quando eu digo a ação correu, eu me refiro à ação principal e isso torna essa frase uma oração, porque eu tenho ali uma ação acontecendo. A partir do momento que na minha frase não tem um verbo, eu posso ter uma frase sem um verbo, eu tenho uma frase, mas nessa frase não há uma oração, somente uma frase. Na sequência aqui, tá? Vocês estejam bem, dando sequência à nossa aula, hoje a gente vai falar de verbo. O verbo ele faz parte de uma das 10 classes de gramaticais, como nós vimos anteriormente. E o verbo, a definição dele seria uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, tá bom? Uma ação realmente indica movimento, alguém praticando algo, ou não necessariamente alguém praticando algo, porque nem toda ação tem um sujeito. Quando pode indicar um estado é quando, exemplo, na frase João é uma criança, eu tenho aqui o estado de João. João não pratica uma ação ao ser criança, mas eu estou trazendo uma característica para o João, então isso é um verbo que indica estado, tá bom? E também os verbos que são fenômenos da natureza. Chover, ventar, trovejar. Então não tem também um sujeito que pratica essa ação, mas também são verbos. E algumas características importantes aqui para pensarmos sobre verbo são em relação às variações dele. Então, por exemplo, vamos lá. Opa. Caralho, cacete. Vamos lá, espero que vocês estejam bem. Sou a professora Marília. Nós vamos dar sequência à nossa aula. E hoje o tópico é verbo, é uma das 10 classes gramaticais, como nós vimos anteriormente. E uma das principais, digamos assim, porque o verbo, ele é a essência de uma oração. Sem verbo não temos oração. Então, todo o nosso estudo, quando a gente pensa mais à frente na questão da regência, concordância, verbal, colocação pronominal, tudo vai depender do funcionamento do verbo dentro dessa oração. Por isso que a gente tem que ter bastante consciência de como acontece e se conjuga e se organiza essa classe gramatical. Bom, primeiras palavras, os verbos são ações, tá? É uma ação praticada por um sujeito, às vezes não tem um sujeito, pode ser que eu tenha ação que ninguém pratique, né? Mas a grosso modo, é uma ação. Além de ser uma ação, o verbo também pode indicar um fenômeno da natureza, como chover, ventar, como está aqui no exemplo. E o verbo também ele pode indicar um estado, o estado do sujeito. Por exemplo, quando eu digo que João é uma criança, o João não está praticando nenhuma ação, mas eu trago uma característica em relação ao João. Por isso que, nesse caso, esse verbo, ele indica uma ação, um estado, perdão, e não uma ação. O verbo ele também apresenta algumas variações, então aqui a primeira e mais importante dele é essa variação que ele tem de pessoa. Como que é a variação de pessoa? É ele concordar com quem faz essa ação. Então são as pessoas eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, quando eu tenho essa variação que ele tem com a pessoa, isso é a principal questão dele, essa variação de pessoa. Então, por exemplo, eu penso, tu pensas, ele pensa. Essa é a variação de pessoa. E no plural, nós pensamos, vós pensais, eles pensam. Então, essa é a principal variação que ele vai ter. Dentro dessas variações, a gente vai pensar também no sentido que esse verbo tem, a questão semântica. Então, por exemplo, um verbo, ele pode trazer uma ação, a gente pode trazer essa ação exprimindo certeza. Seja algo que já tenha acontecido no passado, seja algo que esteja acontecendo ou que vai acontecer, mas ela vai exprimir o fato certo. Esses são os verbos do modo indicativo. O modo indicativo ele tem 3 passados, um presente e 2 futuros. Tem aqui um esqueminha de conjugação
mas ele sempre vai estabelecer essa ideia de algo certo. Por outro lado, tem o verbo no imperativo, que ele vai exprimir uma ordem. Então, eu posso ter um imperativo afirmativo e um imperativo negativo. Por exemplo, quando eu digo não faça, eu estou dando uma ordem, isso é imperativo negativo. Então, um verbo que expressa ordem. É muito comum alguns textos trazerem, especialmente o verbo imperativo. Receita de comida, nós vamos entender isso. Em cartazes de campanhas de conscientização, que trabalham também com esses verbos no tom imperativo, né, que a gente chama de texto injuntivo. E por fim, nós temos o modo no subjuntivo, que são verbos que eles não vão exprimir uma coisa certa, eles vão trabalhar uma hipótese, uma dúvida, uma possibilidade, e eles têm a própria conjugação deles. O verbo no subjuntivo, ele sempre vai precisar caminhar com um termo que o antecede. Por exemplo, quando eu coloco no presente, eu espero que você esteja bem. Quando eu coloco espero que esteja bem, veja bem, é algo que eu desejo, mas não há certeza de que você estará bem. Talvez eu viaje, então tem sempre um talvez, um que, um se chover, né? Então sempre tem uma partícula que antecede, estabelecendo essa possibilidade, essa dúvida antes. Bom, as formas nominais aqui a gente acaba sempre aprendendo na escola, decora, muitos já devem saber, mas o verbo ele pode estar no infinitivo, quando ele está terminando em ar, ir, por exemplo, cantar, vender, sair. O verbo pode estar no gerúndio, que a gente chama do NDO, que é o cantando, vendendo, saindo, e ele pode estar no particípio, quando ele terminar um ado, ido, né? O cantado, vendido, saído. Particípio depois a gente vai dar uma ênfase especial, porque há algumas variações do particípio, tá bom? Mas isso a gente acaba decorando, porque vai relacionar muito, por exemplo, com a regra de colocação pronominal, quando a gente tem que lembrar. E aqui eu tenho um exemplo, eu uso próclise por conta do gerúndio antecedido da preposição em. Aqui eu tenho próclise por conta do infinitivo. Então, é bom decorar essa questão das formas nominais, porque auxilia muito depois em outros conteúdos, tá bom? Aqui nós temos também pensar que tem a conjugação padrão, né, dos verbos, que é sempre o final é igual. Como assim o final é igual? Eu tenho uma tabela de conjugação de verbo, que você sempre vai pegar o seu verbo, a parte raiz dele, que seria a raiz de um verbo. Por exemplo, a palavra, vou voltar aqui, cantar. Se eu tirar sempre as duas últimas letras de cantar, vender, sair, esse comecinho a gente chama de raiz, e o você completa com o final padrão. Então, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, as cantais, eles cantam. Vocês vão ver que tem um finalzinho, o, as, a, amos, as, ão. Se você pegar esse finalzinho e juntar com o verbo falar, o final é igual. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, nós falais, eles falam. Por isso que a gente consegue conjugar verbo com facilidade. Mas alguns verbos, eles não entram nessa regra. Que são os verbos irregulares, né? Eles podem ser irregulares porque eles não entram exatamente nessa estrutura. Por exemplo, o verbo ser é totalmente irregular. Eu sou, tu és, ele é. Então, ele não tem uma estrutura parecida. Eu fui, tu foste, ele é bem diferente. E a gente também tem alguns verbos chamados defectivos, né? Que são verbos que não têm todas as conjugações. Então, aqui no slide, eu deixei para vocês esse link. Esse site é muito legal, ele tem conjugação de verbo. Então, quando vocês estiverem com a dúvida sobre uma conjugação de verbo, entra nesse link, digita o verbo e ele vai sair toda a conjugação em todos os tempos, pessoas. Porque é comum alguns verbos não terem determinadas pessoas, né? Verbo colorir, não tem na primeira pessoa no presente. Colorir, eu coloro. Não, não existe, tá? Então, tem lá um site só pra gente tirar essas dúvidas. Uma coisa muito importante que eu deixo claro para os alunos é que na disciplina de português instrumental, nós não vamos aprender tudo, decorar tudo, mas eu gosto de deixar para vocês ferramentas para que vocês depois saibam estudar sozinhos, saibam pesquisar. E isso é o mais importante, nós sabemos o caminho para a gente ter esse apoio. E esse site é muito, muito legal mesmo. Bom, verbos abundantes no particípio também é uma curiosidade muito legal, que eu comentei anteriormente, são verbos que eu tenho duas versões no particípio. Então, por exemplo, o aceitado e aceito. E aí as pessoas ficam, mas qual que é o certo? Na verdade, os dois estão corretos. Mas existe uma questão seguinte, ó, quando a gente usa
com o verbo auxiliar ter e haver, a gente usa o particípio um pouco mais longo, com o verbo ser estar com o particípio mais curto. Então, eu vou dar um exemplo. João foi aceito na faculdade, João tinha aceitado a proposta. Geralmente assim, há alguns verbos que tanto ele é mais curto quanto a versão mais longa aceitam qualquer verbo auxiliar. O que é o verbo auxiliar, gente? É esse ter, haver, ser, estar que nós usamos antes de formas nominais, que é o cantar, cantado, cair, cantando, né? Por exemplo, havia cantado, estou cantando, tinha cantado. Então, essas formas que vêm antes nós chamamos de verbo auxiliar. Eles que vão caminhar junto com os verbos nas formas nominais. Bom, fizemos um tour aqui em relação aos verbos. Tem que estudar, precisa sempre pesquisar algumas conjugações, não tem muito segredo. É basicamente isso que a gente precisa para seguir as aulas daqui adiante. Então, desejo a todos uma boa semana de estudo e até mais.